Quando eu cheguei no churrasco, os três estavam me esperando, com suas linguiças pronta para assar. Como vocês estão, meus queridos do canal Amores Proibidos? Hoje vou contar para vocês como que superei a minha solidão, pulando a cerca enquanto meu marido viajava a trabalho. Me chamo Fátima S, ou casada com Robson, meu companheiro de vida. Nos conhecemos muitos anos atrás, durante uma festa de amigos em comum. Estamos casados há 15 anos, um relacionamento sólido e cheio de histórias. Ele tem 45 anos, enquanto eu tenho 40. Eu trabalho em casa, vendendo perfumes e produtos de beleza. Gosto do que faço porque me dá flexibilidade, tempo e ainda posso cuidar da minha casa. Meu marido é caminhoneiro e passa muito tempo na estrada, mas ele sempre faz o possível para estar em casa nos momentos importantes. Quem tem marido caminhoneiro sabe bem como é a rotina. Se meu marido fica comigo 2 dias na semana, já considero muito. Minha rotina é bastante solitária, só não é pior, por causa do nosso vizinho, o Cláudio. Conhecemos ele há muitos anos, faz parte praticamente da nossa família. Cláudio é um solteirão na casa dos seus 50 anos, super gente boa e sempre disposto a ajudar. Sempre que ele faz festas ou churrascos, não hesita um momento a nos convidar. Cláudio é muito divertido e ter ele por perto me ajuda a não me sentir tão sozinha, especialmente quando meu marido está na estrada. Realmente ele faz uma grande diferença nos meus dias. Não vou mentir para vocês, como a maioria das mulheres fazem. Eu sempre tive uma queda por Cláudio, desde que ele se mudou para a casa do lado, e isso já faz muitos anos, eu senti uma atração por ele. Mas vocês sabem como é, um amor antigo nunca morre. Mesmo com o passar do tempo, aquele sentimento sempre esteve lá, meio que adormecido, mas presente. Minha vida pode parecer triste e solitária para alguns, especialmente porque passo tanto tempo sozinha em casa, sem meu marido e sem filhos. Mas, de certa forma, eu me acostumei com esse tempo para mim mesma. No entanto, há um aspecto que torna tudo mais complicado: a vontade constante de ter relações, que surge quase todos os dias. Sempre tive uma libido alta, e meu marido sempre cumpriu bem o papel dele. No entanto, ter relações apenas 1 ou 2 vezes por semana é complicado demais para mim. Essa insatisfação acabou me deixando ainda mais vulnerável. Me sinto sozinha nessa parte da minha vida. Meus brinquedos, que antes ajudavam a aliviar essa necessidade, já não me satisfazem mais. Tudo ficou sem graça e repetitivo. Imagina usar esses brinquedos por anos e anos, sempre buscando um alívio que nunca parece suficiente. A solidão e a falta de satisfação se tornaram parte da minha rotina, deixando um vazio que é difícil de preencher. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Já me passou pela cabeça a ideia de ir até a casa de Cláudio para me aliviar. Houve uma vez, quando eu estava bêbada, que cheguei a tomar banho e vestir uma lingerie provocante. Porém, no último momento, voltei atrás e pensei no meu marido. Mas, depois daquele pensamento, parece que alguma chave destravou uma outra Fátima dentro de mim. Uma mulher que queria viver, que queria sair mais, aproveitar a vida de uma forma diferente. Eu já estava nos meus 40 anos e quem tem essa idade sabe do que estou falando. É uma fase em que começamos a repensar nossas escolhas, nossas prioridades e, principalmente, nosso desejo de sentir-se vivas e desejadas novamente. Depois que tive essa ideia, comecei a aparecer com roupas provocantes na porta de casa, apenas para atiçar Cláudio. Era uma brincadeira inocente, algo para apimentar mais o meu dia a dia. Colocava vestidos curtos, blusas decotadas, shorts insinuantes. Fazia isso só para me divertir, sentindo uma mistura de ousadia e empolgação ao perceber os olhares de surpresa e desejo dele. Não tinha a intenção de levar isso adiante, mas a sensação de ser notada e desejada me fazia sentir viva novamente. E do jeito que Cláudio é brincalhão, eu sabia que ele iria me elogiar quando eu aparecesse com roupas provocantes. Ele dizia coisas como: "Seu marido tem muita sorte de ter um avião desses em casa." Essas palavras me faziam sorrir e me sentir bem. Era bom ouvir elogios e saber que alguém me achava atraente, especialmente porque sentia que meu marido já não me via da mesma forma. Na última vez que Cláudio me elogiou, ele até pediu para eu dar uma voltinha. Eu, toda boba, fiz isso. É fácil deixar um homem hipnotizado por você, basta mostrar as pernas. Saí para fora me mostrando um pouco, fingindo que estava regando as plantas que ficam perto do meu portão. Ele não tirava os olhos de mim, e eu me sentia poderosa com aquela atenção. Depois daquilo, voltei para dentro de casa me sentindo desejada.
Foi uma sensação que me deu um forte desejo. Fui para o quarto e abri minha gaveta de brinquedos. Lá, eu poderia escolher as cores e tamanhos, todas aquelas opções que já me conheciam tão bem. A excitação de ser admirada por Cláudio, mesmo que por um breve momento, era o suficiente para acender a chama dentro de mim. Isso que eu fiz não foi traição, pelo menos não para mim. Eu não estava com ninguém, só estava me fantasiando com Cláudio. Quando meu marido chegava de viagem, eu aproveitava cada momento com ele. Era o final de semana inteiro na cama, matando a saudade e desfrutando de cada instante juntos. Fazíamos amor como se o tempo e a distância nunca tivessem existido, e aqueles momentos me faziam lembrar do porquê eu me apaixonei por ele. Durante a semana, eu me mostrava para Cláudio, alimentando aquela brincadeira ousada. Aparecia na porta de casa com roupas provocantes, fingia regar as plantas e observava o efeito que tinha sobre ele. Minha vida começou realmente a se tornar interessante. Quando meu marido não estava por perto, Cláudio ficava mais solto. Ele sabia que tinha liberdade de flertar e brincar sem se preocupar. Ele percebia que quando meu marido estava em casa, eu não saía na porta, muito menos com aquelas roupas provocantes. Eu mantinha a fachada de uma esposa fiel e dedicada, sem dar qualquer pista do meu lado aventureiro. Meus amigos, vocês sabem que esse tipo de brincadeira entre adultos nunca fica só entre olhares e palavras de duplo sentido. Cláudio começou a ficar mais saliente. Suas palavras começaram a ter um tom mais quente e eu fui deixando acontecer. Ele até começou a me convidar para passar uns dias com ele, dizendo que eu não poderia ficar sozinha, que era perigoso. Eu me esquivava do assunto sorrindo e dizendo que não poderia deixar a casa vazia por medo de ser roubada, mas ele, sem perder tempo, disse que se eu não poderia ir, ele viria dormir aqui comigo. Eu juro para vocês que quase falei "pode vir então", só não falei porque ele riu, meio que descontraindo o clima. Ri de nervosismo, não acreditei no que estava prestes a dizer. A situação parecia estar saindo do controle, e eu sentia que não estava mais conseguindo segurar meus desejos. Depois daquela conversa com Cláudio, nem preciso falar, né? Fui rapidamente para o quarto usar meus brinquedos mais uma vez. A excitação e a adrenalina do flerte estavam tomando conta de mim, e minha mente não parava de imaginar como seria se eu realmente tivesse dito sim. Quando estava me divertindo com os brinquedos, meu marido me ligou. Ele disse que não viria para casa naquele final de semana, que pegaria uma carga extra para fazer mais dinheiro, aproveitando a mesma rota. Ele chegaria só no meio da próxima semana. Falei que estava tudo bem, que eu iria ficar bem e que entendia. Conversamos por mais um tempo e me despedi dele. Para falar a verdade, fiquei triste demais. Seria mais uma semana sem ver meu marido e eu estava naqueles dias louca para aprontar alguma coisa. A saudade e a frustração se misturavam com a excitação que Cláudio vinha despertando em mim. A ideia de passar mais uma semana sozinha me deixava inquieta. Desliguei o telefone e fiquei deitada na cama por um tempo, pensando em como minha vida tinha mudado. Meu marido estava cada vez mais ausente e eu me sentia cada vez mais solitária. Fiquei pensando na última conversa com Cláudio, na proposta dele de passar uns dias juntos, e como eu quase disse sim, será que eu estava pronta para dar esse passo? Será que estava disposta a trair meu marido, mesmo que ele estivesse tão ausente? Essas perguntas me atormentavam, mas a realidade era que meu desejo por aventura e novidade estava crescendo a cada dia. Passei a semana tranquila, sem aventuras ou brincadeiras, até que Cláudio toca a campainha de casa e começou a chamar meu nome pelo lado de fora. Atendi ele rapidamente. Cláudio perguntou por onde eu andei e por que não estava mais me vendo na porta regando as plantas. Aquela pergunta me pegou de jeito. Não pensei que ele iria sentir tanta saudade assim de mim. Inventei alguma desculpa e falei que estava meio gripada, por isso estava me escondendo. Ficamos ali conversando por um tempo. A conversa, como sempre, foi muito boa e descontraída. Cláudio sempre sabia como me fazer rir e me sentir à vontade. Por fim, ele convidou eu e meu marido para um churrasco que iria ter no final de semana. Expliquei que meu marido, Robson, não iria voltar nesse final de semana, e sim no meio da próxima semana. Ele ficou um pouco desanimado com o que escutou, mas rapidamente mudou o semblante, dizendo que eu deveria ir mesmo assim. Cláudio insistiu que, já que eu ficaria sozinha por tanto tempo, eu deveria ir ao churrasco para me distrair. Depois de insistir sem parar, cedi a Cláudio e disse que apareceria. Por fim, perguntei quem mais iria.
Ele me disse que estariam presentes ele e seus primos, que estavam na cidade para visitá-lo. Como comemoração, decidiram fazer um churrasco. A ideia de passar um tempo em boa companhia me pareceu tentadora. Apesar da ausência de Robson, a possibilidade de socializar e, talvez, aproveitar um pouco da presença de algumas pessoas seria legal. Voltei para dentro de casa super animada com a ideia do churrasco. A animação tomou conta de mim e fez minha semana passar mais leve e divertida. Não conseguia tirar da cabeça a expectativa de socializar e, quem sabe, aproveitar um pouco mais da atenção de Cláudio. Quando o final de semana finalmente chegou, eu já estava radiante. Logo cedo, ouvi o som de música saindo da casa de Cláudio. Ele parecia mais feliz que qualquer um, animado com a presença dos primos e a oportunidade de festejar. Tomei um banho caprichado, lavei meu cabelo e o deixei solto para secar naturalmente. Escolhi um shortinho bem curto, combinando com uma blusinha básica, que destacava minhas curvas, sem parecer que eu estava me esforçando demais. Decidi também me perfumar com uma fragrância leve e refrescante, perfeita para um dia de churrasco. Não iria gastar minhas maquiagens caras e minhas melhores roupas para um evento tão próximo de casa. Afinal, o churrasco era a apenas 20 metros de distância, e a ideia era me sentir à vontade. Mesmo assim, quis estar apresentável e atraente, mantendo um equilíbrio entre o despojado e o provocante. Antes de continuar com esse relato de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Quando eu estava saindo de casa, vi dois rapazes altos e fortes, que pareciam gêmeos, entrando na casa de Cláudio. Fiquei me perguntando se aqueles eram seus primos. Eles me chamaram muita atenção, com suas aparências marcantes e o jeito despreocupado com que se moviam. A curiosidade aumentou e a ansiedade pelo churrasco cresceu ainda mais. Chegando na porta de Cláudio, dei um toque em seu celular e rapidamente ele veio abrir o portão, todo feliz. Para minha surpresa, ele estava só de sunga. Não pude deixar de notar o volume que sua ferramenta fazia, mas rapidamente fiz uma piada para quebrar o clima, perguntando se estava na festa errada. Cláudio riu e respondeu que eu não tinha nada a temer, que ele estava apenas se preparando para entrar na piscina. Ele me pediu para entrar sem enrolação e, com um sorriso no rosto, me guiou para dentro de sua casa. O som da música estava alto e eu podia sentir a vibração no ar. Chegando no fundo da casa, onde estava acontecendo o churrasco, me deparo com seus primos, ambos com roupas de praia. Eles estavam se preparando para nadar na piscina. Quando me viram, vieram atrás de mim para me cumprimentar. Eu me concentrei para não olhar demais para eles, pois os dois eram um pecado em forma de ser humano. Alex e Mário, como se apresentaram, eram extremamente simpáticos. Alex, o mais velho, com 30 anos, e Mário, o mais novo, com 25, ambos tinham um charme irresistível. A interação deles foi amigável e descontraída, e logo me senti ainda mais à vontade no ambiente. O churrasco foi super divertido. Bebemos, comemos e conversamos a tarde toda. Quando a noite chegou, já estávamos todos bêbados e animados. Foi então que Cláudio trouxe alguns jogos de tabuleiro e cartas. A diversão se intensificou, com risadas e competições amigáveis. O ambiente estava leve e descontraído, e a noite prometia ser ainda mais interessante com as novas brincadeiras. O que mais chamou a atenção dos rapazes foi um jogo de cartas, mas não era qualquer carta. Era uma versão adulta, com perguntas picantes e desafiadoras. A curiosidade deles era evidente, e o clima de diversão ficou ainda mais intenso com a introdução do jogo. As perguntas eram ousadas e provocantes. Para não parecer careta, e aproveitando que a animação estava a mil, peguei as cartas e resolvi tomar a iniciativa de começar o jogo. A tensão no ar era palpável e eu sabia que precisava me soltar para acompanhar a energia do momento. Quando comecei a distribuir as cartas e ler as perguntas, todos ficaram ainda mais animados. Então começamos. A primeira carta, de imediato, pediu para eu beijar o pescoço da primeira pessoa à minha direita e depois pegar outra carta. Olhei para os lados e, para minha surpresa, a pessoa à minha direita era Alex, um dos primos de Cláudio. O jogo estava começando a esquentar. Quando terminei de ler a carta, Alex soltou um sorriso malicioso e a sala toda estava ansiosa para ver o que aconteceria. Seguindo a ordem da carta, me aproximei dele e dei um beijo suave em seu pescoço. No instante em que meus lábios tocaram sua pele, ele deu um leve arrepio, o que fez todos na sala rirem. Depois do beijo no pescoço, peguei outra carta do baralho
ansiosa para descobrir o próximo desafio. Quando li a instrução, meu coração acelerou. Beije de língua a pessoa que está na sua frente. Olhei para frente e vi Mário, o primo mais novo de Cláudio, sentado ali, me observando com um olhar curioso. Não sei bem o que me impulsionou, mas não hesitei. Levantei-me e me aproximei de Mário com um desejo crescente. Nossos olhares se encontraram, e sem pensar em mais nada, me inclinei e o beijei com intensidade, usando a língua. O beijo foi apaixonado e durou mais do que eu esperava, sem um momento certo para encerrar. Quando percebi, Alex estava me beijando nas costas e subindo lentamente até meu pescoço, enquanto Cláudio, do outro lado, fazia o mesmo. O calor do momento era incontrolável, e eu, sem pensar nas consequências, me entreguei por completo. Aquela noite foi marcada pela intensidade, pelo desejo e pela falta de limites. Fiquei com os três a madrugada inteira, sem me preocupar com o amanhã. Finalmente, após horas de entrega e prazer, os rapazes começaram a cair no sono, exaustos. Aproveitei o momento para me levantar discretamente, sem fazer barulho. Saí da casa de Cláudio com um misto de sentimentos: euforia, culpa e uma sensação de estar em uma encruzilhada. Eu não consegui tomar banho nem trocar de roupa, de tão exausta e satisfeita que estava. Só queria me jogar na cama e pensar nas consequências no dia seguinte. Acordei com uma ressaca monumental, a qual, para minha surpresa, não era maior do que o arrependimento que me consumia. Chorei muito ao longo do dia, me sentindo enojada comigo mesma. O peso das minhas ações parecia esmagar meus ombros. Pensei até em ligar para meu marido e contar tudo, mas logo percebi que isso só pioraria a situação. Não queria que ele passasse por mais sofrimento e temia pelas consequências que poderiam vir. A paranoia começou a se instalar. O pensamento constante de que meus atos poderiam afetar diretamente a vida de outras pessoas me torturava. A sensação de culpa era insuportável, e eu sentia que estava me afundando cada vez mais em um mar de decisões ruins e inseguranças. Eu não tinha coragem para enfrentar Cláudio pessoalmente, então decidi ligar para ele. A voz trêmula, eu disse que o que havíamos feito era errado e que eu não queria mais ter contato com ele. Expliquei que a responsabilidade era completamente minha e que meu marido não merecia passar por isso. Tentei ser honesta, sem culpar Cláudio, e deixar claro que minha decisão era sobre o que eu achava certo. Depois da ligação, passei a evitar Cláudio sempre que possível. Virava o rosto quando o encontrava ou tentava me manter o mais distante possível. A sensação de vergonha e culpa ainda era intensa, e eu precisava de tempo para lidar com as consequências do que havia acontecido. Agora conto com a ajuda de vocês. Comentem algo para me motivar ou uma dica de como lidar com essa situação. O que devo fazer?